No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Media Queries, ou seja, será que existe uma forma da gente adaptar o comportamento da nossa página conforme o tamanho dela? Eu sou Henrique Giareta, sou desenvolvedor full stack, criador de conteúdo no canal Giareta e também instrutor aqui no Balta.io, e hoje eu vou te mostrar como que funciona esse recurso bem legal sobre Media Queries. Então, bora para a tela do meu computador. Pessoal, só interrompendo aqui um pouquinho o vídeo de vocês para avisar que a gente já tem lá na plataforma disponível o curso sobre páginas responsivas. E esse curso está muito legal porque a gente pega toda a base que a gente já aprendeu no curso de Fundamentos do HTML e CSS e a gente aplica técnicas mais avançadas. A gente vai mais a fundo no conhecimento de técnicas como Display Grid, Display Flags, a gente vai entender realmente sobre unidades absolutas, unidades relativas, então todo aquele contexto que a gente precisa para não deixar a nossa página fixa, né? Para a gente ter uma página responsiva. E no final desse curso sobre responsividade, a gente vai criar um projeto do zero, a gente vai criar uma página HTML do zero utilizando HTML e CSS, uma página sem nenhum tipo de responsividade e aplicando as técnicas que a gente aprendeu no curso, a gente vai deixar essa página responsiva. Então é um curso bem legal que vai desde o zero até uma parte mais avançada ali sobre responsividade. Então bora lá voltar para o vídeo. Perfeito, então pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma simples página web, onde aqui eu tenho um header, aqui eu tenho um content, né, um conteúdo principal, e aqui eu tenho um rodapé, né, um footer, que é simplesmente o padrão que a gente tem em 3 camadas de qualquer página web. Só que qual que é a questão aqui? Imagina se eu vier aqui e tentar redimensionar a minha página, e quando chegar numa determinada medida, por exemplo, quando chegar em 600 pixels aqui, eu quero mudar a cor de fundo. Ao invés de ser a cor branca, eu quero colocar outra cor aqui. Como é que eu faço isso? Isso a gente consegue fazer através de um recurso chamado Media Query. Então, se eu vier aqui no meu código, vocês vão conseguir ver que eu tenho meu HTML super normal, um HTML super simples, e aqui eu tenho meu CSS, pessoal, que também é um CSS super simples. Mas como é que eu posso alterar esse comportamento? Se eu vier aqui, eu consigo olhar que eu tenho a minha classe Body, que define os padrões do corpo da minha página. Então, isso significa que se eu vier aqui e colocar, por exemplo, um background color como blue, automaticamente ele já vai mudar aqui o meu background color. Mas eu quero ter esse comportamento em diferentes tipos de medidas, ou seja, quando o meu min width for 600 pixels e o máximo for 1200, como é que eu consigo fazer isso? Então eu vou voltar aqui, vou tirar o meu background color e aqui embaixo, pessoal, eu vou criar uma Media Query. Então, se eu digitar @media, automaticamente a minha aplicação, o meu CSS já vai conseguir identificar que a partir dali vai ter uma mudança de comportamento. Mas qual que vai ser essa mudança? Bom, eu defino nas classes, mas eu defino a partir dos parâmetros que eu passo para o meu Media Query. Então, se eu vier aqui no meu Media Query e adicionar os parâmetros entre parênteses, eu já vou ter todos esses recursos. Então, olha só o que eu fiz. Eu criei uma Media Query dizendo que quando o meu min width for 600 pixels, ou seja, quando o mínimo de width que eu tiver for 600 pixels e o máximo aqui de width que eu tiver for 1200 pixels, entre esse range eu vou ter um comportamento diferente. E qual que vai ser o meu comportamento diferente? Aí aqui dentro da Media Query, pessoal, funciona como uma classe CSS normal. Então eu posso colocar aqui body e dentro do meu body eu vou simplesmente alterar o meu background color para blue ou para qualquer outra cor. Então se eu vier aqui salvar e voltar na minha aplicação, pode ver que nada mudou. Por quê? Porque eu tenho mais que 1200 pixels, ou seja, eu estou no tamanho cheio da minha tela. Mas se eu vier aqui e redimensionar, pode ver que quando eu chegar em 600 pixels, 570, 590, 600 pixels, 601 pixels, ele já mudou a cor de fundo, né? Ele já colocou o background color, né? Eu estou olhando aqui em cima, vocês podem ver que quando eu redimensionar, nessa parte superior vai mostrar o tamanho da tela, né? Os pixels. E se eu vier aqui a 1200 pixels, por exemplo, vocês vão conseguir notar que a minha tela, ó, 1020 pixels aqui é o máximo que eu consigo redimensionar. Se eu fechar e ficar maior que 1200 pixels, ele vai simplesmente colocar dessa maneira. Eu posso mudar esse código aqui para vocês verem como é que funciona. Ao invés de 1200 pixels, eu posso colocar aqui, por exemplo, 900 pixels. Então, se eu voltar aqui e redimensionar novamente, pode ver que quando eu chegar a 900 pixels, aqui dentro ele já vai mudar a cor de fundo, né? Se eu passar de 900 pixels, ele vai manter a cor normal. De modo que, se eu vier aqui a menos de 600 pixels, ele vai manter também esse mesmo comportamento de troca de cores. Por que isso? Porque eu tô dizendo aqui que
entre 600 e 900 pixels tem que fazer algo. E o que tem que fazer é o que eu coloco aqui dentro do meu Media Query. Nesse caso eu estou alterando a classe Body, mas eu posso alterar qualquer outra classe e posso também alterar qualquer outro comportamento que eu tenha dentro do CSS. Só que um ponto muito importante aqui, pessoal, é que além de eu ter toda essa gama aqui de propriedades, né? Ou seja, eu posso colocar qualquer propriedade, qualquer parâmetro aqui para alteração. Eu também tenho alguns parâmetros comuns aqui, como por exemplo o próprio Screen, aonde ele vai definir telas maiores, ou seja, como que eu tenho uma tela maior e redimensiono por uma menor, mas eu tenho também aqui o Print que eu posso utilizar, que é na questão de impressão, né? Como é que vai se comportar quando eu for imprimir um relatório? Como é que vai se comportar quando eu for imprimir uma página web? Eu também tenho aqui, por exemplo, o Handheld, que é específico para dispositivos menores. Então, como que eu consigo, através de diferentes smartphones, que por mais que seja um smartphone, a gente tem diferentes tipos de tela, como que a gente consegue simplesmente redimensionar isso? Como que a gente consegue simplesmente utilizar com foco em smartphones? Enfim, tem uma gama aqui de valores que eu posso utilizar. Por padrão, eu não utilizo, ou se eu utilizo aqui para aplicações web, eu coloco o Screen. Só que qual que é a questão? Quando eu não coloco nada aqui dessa maneira, ele automaticamente vai pegar o padrão do Screen. Então, dessa maneira aqui, pessoal, eu consigo simplesmente criar uma Media Query, eu consigo entender o que é uma Media Query e eu consigo mudar o meu comportamento através do redimensionamento da minha tela. Então, pessoal, a gente acabou vendo aqui um recurso bem legal, que é o recurso de Media Query, que a gente vai utilizar em praticamente todas as páginas quando a gente fala em responsividade. Eu espero de coração que tu tenha gostado desse conteúdo, que tu tenha entendido, e não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar, porque fazendo isso tu ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Novamente, muito obrigado de coração, eu te vejo no próximo vídeo, fica bem, bons códigos e até mais.